Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui comigo, inclusive nos próximos minutos. Quero inicialmente agradecer a Viviane Decoté e Fernanda Vitali, ambas do Decoté Vitali, que me convidaram para estar aqui com vocês hoje nessa jornada em pedagogia sistêmica. Então, me sinto honrada pelo convite e vamos conversar então sobre algumas vivências, algumas percepções, algumas histórias que eu tenho vivido na minha vida e nós conversaremos e compartilharemos aqui com vocês. Vamos iniciar colocando a minha apresentação, que vai dizer o nosso tema, que é as ordens do amor para crianças. Conversaremos, então, sobre este tema. E, afinal de contas, quais são os assuntos que nós vamos abordar? Nós vamos falar das ordens do amor, leis naturais dos relacionamentos. Vamos falar também sobre a aplicação das leis sistêmicas na infância. Vamos falar sobre sugestões de movimentos sistêmicos na infância e como ter uma vida mais leve e tranquila desde pequeno ou desde pequena. E antes de iniciar propriamente dito nos temas que nós falamos anteriormente, quem sou eu? E alguém já pode estar com o cabelo arrepiado com essa pergunta interna. Essa criança é o meu sobrinho e todas as demais que estarão na apresentação são todos os meus sobrinhos que vão alegrar aí a nossa fala. E eu sou Michele Cidreira Salum, né? Filha do Michel e da Elizabeth, e também aquela menininha de 4 anos. Eu, desde os 4 anos, já me recordo que me sentia completamente responsável por tudo que acontecia na vida do meu pai e por tudo que acontecia na vida da minha mãe no âmbito dos sofrimentos. Então, se eles brigavam, se eles tinham alguma desavença no trabalho, se minha mãe chorava, tudo era minha culpa. Porque eu tinha certeza que eu não tinha rezado na noite anterior, pedido a Deus que nada de mal acontecesse para o meu pai e para minha mãe. E daí, quando acontecia, acabava com o meu dia, porque eu tinha certeza que a culpa era minha. E, além disso, também aos 6 anos, eu chorava cada vez que meu pai e a minha mãe se atrasavam quando iam me buscar na escola. Eu tinha certeza que o nosso elo tinha sido rompido, que nunca mais eu encontraria nem o meu pai e nem a minha mãe, que ambos estariam distante de mim e eu chorava e não tinha professor na escola que consolasse o meu coração. Não importava se eles diziam, não, isso não vai acontecer, eu tinha certeza disso. E depois eu trago uma outra cena de mim aos 10 anos, eu sou aquela que estou com as mangas verdes ali, no meio de um grupo de amigos, aonde nós nos gostávamos muito, éramos super ligados, mas nesse grupo tinha muitos conflitos. Volta e meia quebravam um box lá. Por quê? Hoje eu tenho consciência que muitos desequilíbrios na lei do equilíbrio aconteciam nesse grupo aí. E eu fui crescendo, carregando toda essa história, toda essa culpa, toda essa falta do meu pai e da minha mãe, não entendia nada sobre equilíbrio, mas ainda assim me formei em pedagogia lá em 1998 e não saí mais do âmbito da educação. Também sou psicopedagoga, escritora de livros didáticos para a educação infantil e também livros de literatura infantil. E aí, um belo dia, eu conheci as constelações familiares e começaram a fazer muito sentido para mim. Tudo que eu ouvia, tudo que eu olhava nos movimentos, também constelei, tudo fez muito sentido para mim. Comecei a entender, então, que eu não tinha responsabilidade de cuidar do meu pai e da minha mãe, que nós tínhamos um vínculo que ia para sempre,
para além da escola, além dos encontros presenciais, eu fui percebendo que nos relacionamentos nós precisamos ter equilíbrio entre dar e receber. E aí eu fui estudar sobre as constelações familiares, participei de muitos workshops, e um belo dia eu me deparei com a pedagogia sistêmica. Eu pensei, nossa, que coisa mais bacana! Então vamos fazer constelação, será, na escola? E, para minha grande surpresa, não tem constelação na escola, porque a escola é um espaço educativo. As constelações acontecem apenas no campo terapêutico, mas nós podemos aplicar as leis sistêmicas, as ordens do amor na escola, na família, em outros lugares que nós estamos circulando. E foi aí que eu aprendi, então, a colocar em prática no meu dia a dia as ordens do amor. E, claro, que tudo isso me ajuda como terapeuta do método Procure Cicatriz, que eu também sou. Então, nós vamos ver como é que tudo isso daí pode melhorar o relacionamento desde a infância. Eu falei que eu fui descobrir que eu não precisava cuidar do meu pai e da minha mãe, que eu tinha um vínculo eterno com eles. Eu descobri isso agora, faz pouquíssimo tempo, tá? Olha a carga emocional que eu carreguei ao longo de toda a minha vida. Eu lembro, desde os 4 anos, que eu já queria cuidar do meu pai e da minha mãe. Olha o peso que eu carregava. Agora, que bom que eu descobri, eu sou mais livre. Mas tem uma possibilidade das crianças crescerem de forma diferente do que eu. E como é que elas podem, então, realizar esse desenvolvimento? Inicialmente, vamos falar, claro, das leis naturais dos relacionamentos, porque é a aplicação delas que nós vamos ver adiante. Só relembrando, porque eu tenho certeza que você já conhece tudo isso. Então, as 3 ordens do amor, que são as leis naturais dos relacionamentos, são pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber, que nos foram apresentadas por Bert Hellinger, que estudou muitas bases científicas, observou muitos relacionamentos, e ele, então, nos apresentou essas 3 leis que são orientadas pelo amor. Então, é o amor que é a base de todos os relacionamentos. Entretanto, às vezes está organizado, às vezes nem tanto. E elas fazem parte de todos os relacionamentos, quer a gente tenha consciência ou não. Quando a gente respeita as leis, nós temos um efeito positivo na nossa vida. E quando desrespeitamos essas ordens aí, nós sentimos pesos, dificuldades, conflitos, inclusive a nossa saúde pode sofrer algo de ruim quando não estamos seguindo as ordens do amor. E elas fazem parte de todas as fases da nossa vida, desde a nossa concepção, lá do espermatozoide com o óvulo, até os dias atuais. Então, desde sempre, essas leis estão no nosso cotidiano. Vamos falar um pouquinho delas. Pertencimento, então, quem pertence ao sistema não pode ficar excluído. E aqui é importante a gente falar o que é um sistema. Um sistema são todos os elementos que ficam interligados, conectados, juntos, unidos com algum objetivo, tá? Nós vamos, ao longo da fala, falar de 2 sistemas, o sistema familiar e o sistema escolar. No sistema familiar, nós temos o objetivo de perenidade, que ela não acaba. Então, todos os componentes que fazem parte da família. Os pais, os filhos, os avós, os bisavós,
os tetaravós e assim vai. No sistema escolar, alunos, professores, equipe diretiva, equipe administrativa, os zeladores, o porteiro, as legislações, o currículo, tudo isso compõe o sistema escola, que tem o objetivo de ensino-aprendizagem e também o objetivo social. Então, o sistema é isso. No caso do sistema escola, ele tem um ciclo que não é eterno, ele tem começo, meio e fim. Outra lei que nós trazemos é a hierarquia, que diz que a ordem de chegada no sistema deve ser respeitada. Então, na família, quem chegou primeiro? Os nossos pais, os nossos avós, os bisavós, os tataravós, ou melhor, trisavós, tataravós. Eles chegaram antes do que nós, eles são maiores, eles devem ser respeitados e eles dão a força para os menores. Os maiores dão a força para os menores. Na escola, nós podemos também respeitar a ordem de chegada nesse sistema, mas também podemos respeitar a ordem de chegada no planeta, então a idade. Além de chegada naquele sistema, também tem outra possibilidade, que é a ordem de chegada no planeta, ou seja, a idade das crianças ou das pessoas. A terceira lei é equilíbrio entre dar e receber, que ela pede a compensação adequada para tudo aquilo que foi dado e recebido. E aqui, adequada porque às vezes ela é positiva, mas também ela pode ser negativa. E é necessário que se faça o equilíbrio adequado, porque senão teremos conflitos, pesos, desarmonias, por conta dessa situação desrespeitada. Como trabalhar, então, as ordens do amor com as crianças? Nós, adultos, entendemos essas ordens do amor, colocamos as ordens do amor no nosso coração, dentro de nós, entendemos, percebemos que elas fazem sentido, percebemos os seus efeitos e vamos trabalhando com as crianças nas nossas relações, no cotidiano, quando estamos brincando, vamos fazendo os movimentos, trazendo as leis sistêmicas dos relacionamentos para elas, e elas vão aprendendo conosco. Então, por meio da nossa convivência, do nosso exemplo, elas vão aprendendo das nossas falas, elas vão aprendendo também. E uma das situações que é bem importante é a aceitação dos sentimentos, quando falamos das ordens do amor. Às vezes nós percebemos conflitos e a gente quer abafar o caso. Fica quieto, menino, para de chorar. Tudo isso está mostrando alguma coisa para a gente. Principalmente em se tratando de crianças, elas são muito autênticas na demonstração dos sentimentos. Então, o respeito, o nosso olhar para o que está acontecendo com a criança é muito genuíno, porque algo no sistema está desorganizado e é uma excelente oportunidade para recolocar tudo no seu lugar. Então, algumas sugestões para trabalharmos as ordens do amor com as crianças. Então, o pertencimento. Lembrar que todas que fazem parte de um sistema, elas devem ter esse direito validado. E como que a gente faz isso? Quando a gente vai falando para elas, você pertence, você faz parte, você também, porque às vezes elas pensam que elas não precisam. Por exemplo, os irmãos do sistema familiar, alguns têm algum tipo de regalia e não precisa fazer uma determinada situação. Precisa sim. Se um irmão tem que fazer, o outro também tem que fazer. É claro que adequado à sua idade, aquilo que ele tem habilidade para desenvolver,
debate, mesma situação, quando precisa realizar uma atividade, um trabalho, todos da turma precisam realizar, ainda que de acordo com as suas capacidades respeitadas, mas todos precisam entregar aquilo que foi proposto. Então, pensar sempre em todos, realizar rituais de chegadas e partidas, porque é o pertencimento na prática, quando alguém está chegando, então vamos imaginar na escola um coleguinha chegando, a gente pode contar para ele como é que são os horários da turma, o que a turma gosta de fazer, vamos dar as boas-vindas, conhecer um pouco da história desse coleguinha que está chegando. Também, se algum coleguinha sai da turma, também podemos fazer um movimento de despedida, quem sabe fazer uma carta, todo mundo da turma assinar, fazer cada criança um desenho em agradecimento ao período que passaram juntos, desejando coisas boas para ele na escola que ele está indo agora. Então, isso também auxilia que a gente entenda o ciclo da chegada e da partida, que elas respeitem e percebam que esse é um movimento natural da vida. Na família, quando um irmãozinho vai chegar, vamos fazer uma acolhida desse irmãozinho, e da mesma forma, se nós estamos esperando o irmãozinho chegar e por algum motivo ele não nasce, também é importante fazer um movimento aí de inclusão desse irmão na nossa família, de lembrar que esse irmão, ele existe, de alguma forma ele chegou, nem que foi só dentro do nosso coração, mas ele está lá. Contá-lo na ordem dos irmãos. Se um vovô, por exemplo, ou alguém falece, também fazer um movimento de despedida. É importante, talvez plantar uma árvore em homenagem, ter uma correntinha em homenagem, ter um porta-retrato que lembre dessa pessoa. Também fazer esse movimento, porque é o ciclo da vida. Realizar círculos do amor ou da paz, onde nós colocamos todos em círculo, que fazem parte daquele sistema, e falamos para um por um que aquela pessoa faz parte, que ela é importante, que aquela criança está ensinando muito para nós. Então, fazer esse movimento de acolhida dessa criança. E pode ser também com os irmãos, sempre falar o quanto ele é importante neste sistema. O movimento sistêmico ele é sempre de inclusão, onde todos são vistos e respeitados. Então, a gente pode pensar no nosso corpo humano, falar do pertencimento, o nosso braço, nossa perna, nossa cabeça, isso faz parte do nosso corpo, então é importante incluir, respeitar todas as partes do corpo, pensar na questão da saúde. As plantinhas, vamos imaginar uma flor, ela tem o caule, ela tem as raízes, e tudo isso pertence àquela flor. Se a gente tira uma das partes, ela não estará mais completa. É importante pensar no planeta também, como um todo, e a gente vai sempre fazendo esse movimento de inclusão. E, claro que não poderíamos deixar de pensar que os filhos têm os pais certos, sempre. Porque se não fosse aquele papai com aquela mamãe, não nasceria aquela criança. E acontece o oposto também. O papai e a mamãe têm os filhos certos para eles. Sempre está tudo certo. Esse é o movimento certo. Pensando na hierarquia, todo mundo tem um papai e todo mundo tem uma mamãe. Por mais que a gente não conheça, que ele não more perto, que a gente não tenha mais visto, tenha perdido o contato, que ele foi morar em outro país, que ele já tenha morrido, ele existe. Todo mundo
pai e uma mãe. E todos carregam a força dos pais e demais ancestrais dentro de nós. Podemos falar para a criança de uma semente. Vamos pensar na semente de um tomate. Quando a gente olha para a semente de um tomate, é um tomate? Não, é só uma semente. Mas ali dentro tem a força de ser um tomate. A força que está ali dentro daquela semente. E de nós, a força de ser que está dentro de nós. Os pais são sempre maiores do que os filhos. Os filhos não dizem para os pais a roupa que eles vão usar, o corte de cabelo, qual é o chá que vai tomar. Não, os pais são grandes, os pais dão conta da vida deles. E quando as crianças estão lá na escola chorando ou tristes por algum motivo relacionado ao papai e à mamãe, você, professor, pode lembrá-la que o papai e a mamãe são fortes. Eles dão conta da vida deles. Eles ficam felizes quando a criança está estudando e brincando na escola. E aí a gente vai lembrando as crianças a todo instante dessas leis. E na escola, o professor não é maior do que os alunos. Porque se ele fosse maior, ou se ele quiser ser maior, ele está no lugar dos pais. E aí, está no lugar errado. É conflito na hora. O professor é igual aos alunos, mas ele é o primeiro, é o que guia, é aquele que mostra os processos para todos, para o grupo. E podemos também organizar os grupos pela ordem hierárquica de chegada no sistema. Então, se for na família, podemos pensar numa mesa de refeições que é organizada pela ordem de chegada no planeta. Então, quem nasceu primeiro, senta primeiro, depois o próximo e assim sucessivamente. Na escola, o aluno que chegou primeiro no planeta, depois o próximo, depois o próximo. Não tenho como organizar isso presencialmente, porque a minha turma é muito grande, eu posso colocar no quadro ou deixar um cartaz mostrando a ordem para que cada aluno saiba qual é o seu lugar no sistema de acordo com a lei da hierarquia. Mais importante é sempre sentir o seu lugar. Isso é mais importante do que efetivamente estar em algum lugar. E além do equilíbrio, nós temos aqui, então, a possibilidade de compensação positiva e negativa. Positiva é mais fácil de a gente perceber. Quando a gente ganha um presente, a gente retribui de alguma forma. Mas também as crianças podem uma bater na outra, uma empurrar a outra. E aí, como é que faz a compensação? Então, quem agrediu, é importante olhar para o outro, ver o que foi feito, quais foram as consequências desse ato de empurrar, por exemplo. Perceber que o colega caiu, se machucou. Olhar e dizer, puxa, eu sinto muito. Será que eu tenho alguma coisa que eu posso fazer para compensar isso que eu acabei de fazer para você? E o outro, que foi o agredido, pode dizer algo. E é claro que o adulto vai balizar essa situação com as crianças. Né? Alguma coisa que seja realizada no momento, que seja possível. A criança pode pedir, leia um livro para mim, copia um exercício do quadro, carrega minha mochila até a hora de sair, até lá fora. Podem ser várias coisas, mas o importante é compensar aquilo que foi feito, que está em desarmonia. Porque o sinto, só o desculpa, não desculpa nada. É importante compensar. O próprio ensino e aprendizagem já é um exercício de equilíbrio na escola, sempre olhar para o dar e receber na mesma quantidade, legitimar os sentimentos,
Porque quando a gente diz, para de chorar, você é tão linda, não estamos valorizando. Entende que a gente quer sair desse sentimento e ir para um outro diferente? Não, tá triste, é esse o equilíbrio, nesse nível. Não para daqui, não entra em harmonia. É importante validar, dar o tempo para a criança sentir, e ela mesma consegue daí se equilibrar e voltar ao seu estado natural. Perceber a natureza. E quando a gente olha para a natureza, a gente já vai vendo no cotidiano aí, no dia a dia, momentos de equilíbrio. Pensando nas aves, alguém alimenta os passarinhos? Aqui, perto da minha casa, tem muitos passarinhos. A gente volta e meia vê eles comendo frutinhas por aí. E eles levam essas frutinhas, às vezes, para comer em outros lugares, e essas frutas com as suas sementinhas acabam criando outras árvores, e aí nascem mais frutas, e o ciclo sempre vai se repetindo. É a lei do equilíbrio sendo apresentada aí na natureza para a gente. Então, é sempre importante que a gente perceba os relacionamentos para, então, observar essa lei do equilíbrio para que a gente fique sempre harmonizado. Então, vamos ver alguns exercícios que a gente pode fazer no dia a dia. Bonecos de força que a professora Ellen Vieira da Fonseca, que ela nos apresenta, onde a criança desenha o pai, a mãe e ela menor. Então, ela tem aí a possibilidade de perceber que os seus pais são maiores e juntos criaram a criança. A união dos dois criou a criança. A criança tem o seu papai inteiro, a sua mamãe inteira dentro dela. É como a semente lá do tomate. Tem um tomate inteiro dentro daquela semente. E aqui a criança, ela tem o papai inteiro e a mamãe inteira dentro dela. E aqui, na família, a criança pode fazer movimentos de sentir essa força, colocando a mãozinha em cima do papai, em cima da mamãe, para dormir melhor, para fazer um exercício, uma tarefa que ela não está conseguindo. Na escola, realizar uma avaliação. A organização da mesa, que pode ser feita em ordem hierárquica. Entretanto, na minha família está tudo bem, então não precisa movimentar. Mas se tem uma criança que joga comida na outra, que não para quieta, que bate no colega, que não quer comer de jeito nenhum, a gente pode experimentar a ordem sistêmica e normalmente os conflitos melhoram muito, isso por experiência. Representar a família, o desenho aqui, e aí aqui a gente já pode ir movimentando quem é o maior, qual é a ordem dos irmãos. Normalmente o desenho é nessa ordem que está aparecendo aí, né? Os pais primeiro, depois os filhos. Então, organizar e sentir com a criança fica melhor. Quem chegou primeiro no planeta, caso ela não represente dessa forma. Outro movimento, colocar a foto ou desenho do papai e da mamãe, dos dois, aqui é o meu pai e a minha mãe, juntos. Na cabeceira, a criança dorme melhor. Na mochila, caso ela se sinta insegura na hora de ir para a escola. Na agenda, no local onde ela faz as tarefas, onde ela pode pegar a força do papai e da mamãe. No espaço terapêutico, na carteira, se for um pouquinho maior. No celular, pode sim ter a foto do papai e a foto da mamãe, para sempre lembrar dessa força. E também aqui uma outra oportunidade, que é uma brincadeira, um jogo, onde nós falamos que cada um tem o seu lugar. Não adianta querer colocar a pecinha do canto no meio e a do meio no canto, porque não encaixa, o quebra-cabeças não fica completo. Cada peça tem o seu lugar, assim como nós, no nosso sistema, seja familiar, seja escola, nós temos o nosso lugar. E é fácil encontrar o nosso lugar? É um exercício. Depois que nós conhecemos o nosso lugar, percebemos as ordens do amor, nós vamos sempre movimentando
para ir para o nosso lugar. As crianças emprestam. Sabe que ela fala assim, cuida da sua mãe. Não, a mamãe não precisa de cuidado. A mamãe dá conta da vida dela. Então, a todo instante, inclusive com outros relacionamentos, a gente vai movimentando para ir para o nosso lugar. Esse é o lugar que nos dá força, o lugar que fica mais leve para a gente agir no planeta. E aqui eu trago para vocês mais um recurso onde nos auxilia a ir para o nosso lugar. É um livro infantil que se chama Qual é o Meu Lugar? E eu sou a autora, junto com Nicole Xavier falou, onde as crianças são convidadas a ir lendo e escrevendo a sua própria história e sentindo aonde é o lugar delas, aonde é o lugar de força. E elas se tornam coautoras da obra. No final, também colocam o nome delas lá como responsáveis por essa obra, por esse livro que elas escreveram. E agora, na jornada, quem tiver interesse em fazer a aquisição desse livro, nós temos um presente para vocês. Então, nos dias 4 e 5 de dezembro, vocês podem entrar em contato conosco neste endereço que está aqui na tela, www.qualeomeulugar.com.br. Nos informa que você participou da jornada em Pedagogia Sistêmica Decote Vitale e nós vamos informar para você qual é o seu presente na aquisição desse livro. E as ordens do amor na infância são a solução para todos os conflitos? Eu acredito que elas são mais um recurso que você tem para trabalhar com as crianças na sua família, que você tem para trabalhar com as crianças na escola. É mais uma oportunidade de não ter conflitos, que tudo fique mais leve, mais harmonioso. Então, tudo aquilo que você já conhece sobre o desenvolvimento infantil, não joga nada fora. A gente acrescenta as ordens do amor e aí nós teremos mais benefícios. Então, nós acrescentamos esse olhar, essa postura, o ir para o nosso lugar, nós acrescentamos no nosso cotidiano e, por experiência, tudo será melhor. Entretanto, eu faço aqui um desafio para vocês. Porque, embora eu acredite que, colocando as ordens do amor em prática, respeitando-as no nosso cotidiano, nós teremos um excelente caminho, eu quero que você experimente e me conta. Me conta as suas experiências, o que você sentiu, se você percebeu alguma mudança ou não, eu quero saber. E você pode me encontrar nas redes sociais para conversar comigo e me contar todas as suas experiências. Então, nós nos veremos em breve. Eu quero agradecer muito por você ter ficado comigo até esse momento, por todas as oportunidades de reflexões que nós trocamos, você aí e eu aqui. E eu aguardo revê-la e revê-lo em breve. E desejo para você muito sucesso na sua caminhada.